o quê? Mas que dinossauro é aquele? É um Spinosaurus, o maior dinossauro carnívoro de todos, maior que o Giganotossauro e até mesmo do Tiranossauro Rex. Oh, não! Corre! Olá pessoal, eu sou o Zuki Leão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, eu irei falar dos Spinosaurus, o maior dinossauro carnívoro do mundo depois dos Giganotosaurus e do Tyrannosaurus, um dinossauro muito famoso por conta de Jurassic Park 3, e da série Acampamento Jurássico. Quem é o Spinosaurus? Spinosaurus, que significa lagarto espinhoso, é um gênero de dinossauro espinosaurídeo que viveu no que hoje é o norte da África durante os estágios Cenomaniano e Turoniano superior do período Cretáceo superior, cerca de 99 a 93,5 milhões de anos atrás. O gênero foi conhecido pela primeira vez a partir de restos egípcios descobertos em 1912 e descritos pelo paleontólogo alemão Ernest Stromer em 1915. Os restos mortais originais foram destruídos na Segunda Guerra Mundial, mas material adicional veio à tona no início do século XXI. Não está claro se uma ou duas espécies estão representadas nos fósseis relatados na literatura científica. A espécie mais conhecida é S. aegyptiacus do Egito, embora uma segunda espécie em potencial, S. maroccanus, tenha sido recuperada do Marrocos. O gênero espinosaurídeo contemporâneo Sigilomassasaurus também foi sinonimizado por alguns autores com S. aegyptiacus, embora outros pesquisadores proponham que seja um táxon distinto. Outro possível sinônimo júnior é o Xalaia da Formação Alcântara no Brasil. Spinosaurus é o maior dinossauro carnívoro terrestre mais antigo conhecido. Outros grandes carnívoros comparáveis ao espinossauro incluem terópodes como Tiranossauro, Giganotosaurus e Carcharodontosaurus. O estudo mais recente sugere que as estimativas anteriores de tamanho do corpo estão superestimadas e que o S. aegyptiacus atingiu 14 metros, 46 pés, de comprimento e 7,4 toneladas métricas, 8,2 toneladas curtas, de massa corporal. O crânio do espinossauro era longo, baixo e estreito, semelhante ao de um crocodiliano moderno, e apresentava dentes cônicos retos sem serrilhas. Teria membros dianteiros grandes e robustos com mãos de 3 dedos, com uma garra alargada no primeiro dedo.
As distintas espinhas neurais do espinossauro, que eram longas extensões das vértebras, ou espinha dorsal, cresceram até pelo menos 1,65 metros, 5,4 pés, de comprimento e provavelmente tinha pele conectando-as, formando uma estrutura semelhante a uma vela, embora alguns autores sugeriram que os espinhos estavam cobertos de gordura e formavam uma protuberância. Os ossos do quadril dos spinosaurus foram reduzidos e as pernas eram muito curtas em proporção ao corpo. Sua cauda longa e estreita era aprofundada por espinhos neurais altos e finos e divisas alongadas, formando uma aleta flexível ou estrutura semelhante a uma pá. O Spinosaurus é conhecido por ter comido peixes, e a maioria dos cientistas acredita que ele caçava presas terrestres e aquáticas. Evidências sugerem que era altamente semiaquático e vivia tanto na terra quanto na água, assim como os crocodilianos modernos. Os ossos da perna dos spinosaurus tinham osteosclerose, alta densidade óssea, permitindo um melhor controle da flutuabilidade, e a cauda em forma de remo provavelmente era usada para propulsão subaquática. Várias funções foram propostas para a vela dorsal, incluindo termorregulação e exibição, seja para intimidar rivais ou atrair companheiros. Ele vivia em um ambiente úmido de planícies de maré e manguezais florestas ao lado de muitos outros dinossauros, bem como peixes, crocodilomorfos, lagartos, tartarugas, pterossauros e plesiosauros. Descoberta e nomeação. Nomenclatura de espécies. Duas espécies de spinosaurus foram nomeadas: Spinosaurus aegyptiacus, que significa lagarto espinhoso egípcio, e o disputado Spinosaurus marrocanus, que significa lagarto espinhoso marroquino. Os primeiros vestígios descritos de spinosaurus foram encontrados e descritos no início do século XX. Em 1912, Richard Markgraf descobriu um esqueleto parcial de um dinossauro terópode gigante na formação Barilla, no oeste do Egito. Em 1915, o paleontólogo alemão Ernst Stromer publicou um artigo atribuindo o espécime a um novo gênero e espécie, Spinosaurus aegyptiacus. Restos fragmentários adicionais de Barilla, incluindo vértebras e ossos dos membros posteriores, foram designados por Stromer como Spinosaurus B em 1934. Stromer os considerou diferentes o suficiente para pertencer a outra espécie, e isso foi confirmado. Com a vantagem de mais expedições e material, parece que pertencem ou ao Carcharodontosaurus ou ao Sigilmassasaurus S. Marrocanus foi originalmente descrito por Daley Rousseau em 1996 como uma nova espécie com base no comprimento de suas vértebras cervicais. Especificamente, Rousseau afirmou que a razão entre o comprimento do centrum, corpo da vértebra, e a altura da faceta articular posterior era de 1,1 em S. aegyptiacus e 1,5 em S. marrocanus. Autores posteriores foram divididos sobre este tópico. Alguns autores observam que o comprimento das vértebras pode variar de indivíduo para indivíduo, que o espécime do holótipo foi destruído e, portanto, não pode ser comparado diretamente com o espécime de S. marrocanus, e que não se sabe quais vértebras cervicais o S. marrocanus exemplares representam. Portanto, embora alguns tenham mantido a espécie como válida sem muitos comentários, a maioria dos pesquisadores considera a S. marrocanus como um nome dúbio, nome duvidoso, ou como um júnior sinônimo de S. aegyptiacus. Possíveis espécimes. Material possivelmente pertencente aos Spinosaurus foi relatado nos Turkana Grit do Quênia. Alguns cientistas consideram o gênero Sigilmassasaurus um sinônimo júnior de Spinosaurus. Em Ibrahim e colegas, 2014, os espécimes de Sigilmassasaurus foram referidos a Spinosaurus aegyptiacus junto com Spinosaurus B. Como o neótipo Spinosaurus marrocanus foi considerado como um nome dúbio, seguindo as conclusões dos outros trabalhos. Uma redescrição de Sigilmassasaurus de 2015 contestou essas conclusões e considerou o gênero válido.
Esta conclusão foi apoiada em 2018 por Arden e colegas, que consideram que Sigilmasasaurus é um gênero distinto, embora um parente muito próximo dos Spinosaurus, os dois unificados na tribo Spinosaurine, cunhada no estudo, em um artigo de 2020 escrito por Sintet al. Ao avaliar espécimes espinossauros do grupo Quenquem, sugeriram que o espinossauro brasileiro Oxalaia seja um potencial sinônimo júnior de Spinosaurus aegyptiacus. Isto foi baseado em olhar para os espécimes atribuídos ao Oxalaia, e as supostas autapomorfias deste táxon serem insignificantes e cair dentro do hipodigma de Spinosaurus aegyptiacus. Se apoiado por estudos futuros, isso implicaria que Spinosaurus aegyptiacus teve uma distribuição mais ampla e suporta o intercâmbio faunístico entre a América do Sul e a África durante esse período. Além disso, o estudo indica ainda a sinonímia entre espinossauro e sigilmasasauro. Classificação Spinosaurus dá nome à família de dinossauros Spinosauridae, que inclui duas subfamílias, Baryonychinae e Spinosaurinae. Baryonychinae inclui Baryonyx do sul da Inglaterra e Suchomimus do Níger na África Central. Spinosaurinae inclui Spinosaurus, Sigilmasasaurus, Oxalaia, Siamosaurus, Ichthyovenator, Irritator do Brasil, e Angaturama, que pode ser sinônimo de Irritator, do Brasil. Os espinossauros compartilham dentes retos, não serrilhados que são amplamente espaçados, por exemplo, 12 em um lado da maxila, ao contrário dos Baryonychinas, que possuem dentes curvos serrilhados que são numerosos, por exemplo, 30 em um lado da mandíbula. A maxila. Uma análise de Spinosauridae por Arden e colegas, 2018, nomeou o clado Spinosaurine e o definiu como todos os espinossaurídeos mais próximos de Spinosaurus aegyptiacus do que de Irritator chalingeri ou Oxalaia quilombensis. Também descobriu que Siamosaurus sutetorne e Ichthyovenator lausensis eram membros de Spinosaurinae. Descrição: desde sua descoberta, o Spinosaurus foi considerado como um dos mais longos e um dos maiores terópodes que já existiram, tanto que ambos Friedrich von Huene e Donald F. Glut em diferentes décadas haviam listado Spinosaurus como um dos terópodes mais massivos em suas pesquisas, pesando mais de 6 toneladas de peso e 15 metros de comprimento. Em 1988, Gregory S. Poe listou também como o terópode mais longo com tamanho estimado de 15 metros de comprimento, mas deu uma estimativa de peso inferior a 4 toneladas em 2005. Presumiram que os Spinosaurus tinham as mesmas proporções corporais de um Suchomimus em relação ao tamanho do crânio, e com isso deram a estimativa de 16 a 18 metros de comprimento e 7 a 9 toneladas de peso para os Spinosaurus. Mas essas estimativas foram criticadas pelo comprimento do crânio ser incerto. Já em 2007, François Terrien e Donald Anderson, usando uma estimativa de tamanho baseada no comprimento do crânio, desafiaram estimativas anteriores, considerando o comprimento pequeno demais e o peso muito grande. Suas estimativas foram de 12,6 a 18 metros de comprimento e uma massa de 12 a 20,9 toneladas. Esse estudo tem sido criticado pela escolha dos terópodes usados para a comparação. A maioria dos esqueletos de terópodes usados para definir as equações iniciais eram de tiranosaurídeos e carnossauros, que têm uma constituição diferente dos espinosaurídeos, e por questões relacionadas à reconstrução de sua vela dorsal. Esse estudo pode não ter fundamento, pois os spinossauros não tinham nenhuma semelhança com os dinossauros comparados. A resolução depende de vestígios mais completos. Em 2022, o modelo de Sereno et al.
concluiu que espinossauros adultos teriam um peso de 7,4 toneladas e 14 metros de comprimento com a coluna axial em posição neutra. Paleobiologia. Desde a descoberta em 1912, as vértebras dorsais chamaram mais atenção, pois eram diferentes das dos outros terópodes. As longas vértebras com suas espinhas neurais alongadas levaram Stromer a escolher o nome Spinosaurus, vindo do latim, significa lagarto espinho, sendo que as várias vértebras alongadas eram dispostas verticalmente sobre o dorso e recobertas de pele, formando uma espécie de vela ou barbatana. Os dentes encontrados, 20 no total, eram lisos, cônicos e não possuíam serras, como nos tiranossaurídeos ou carcharodontossaurídeos, além de serem mais finos e arredondados, algo incomum em um dinossauro predador. Os primeiros fósseis não deram uma noção precisa do formato do crânio do animal, por isso as primeiras ilustrações dele o mostravam com um crânio curto, similar ao de outros terópodos, e assim ele foi reconstruído por muitos anos. Depois que novos espinossaurídeos foram encontrados e alguns fósseis adicionais do próprio espinossauro surgiram, nossa visão sobre seu crânio mudou. Passamos a vê-lo com um crânio alongado similar ao de um crocodilo. Até agora acreditávamos que sua estrutura corporal deveria ser similar à de outros terópodos, com a diferença do crânio alongado e vela dorsal. Sempre foi retratado com pernas longas, adaptadas para caminhar em terra firme, braços longos para segurar as presas, fossem dinossauros ou peixes. Imaginávamos os spinossauros andando em terra firme a maior parte do tempo e de vez em quando parado à beira de um lago ou rio, ou mesmo com as pernas na água rasa, procurando peixes descuidados. A postura, embora, atualmente, a postura dos spinossauros seja como um bípede, inicialmente ele, como só era conhecido por material fragmentário, foi retratado em reconstruções se assemelhando a um dimetrodon. Posteriormente ele ganhou uma pose ereta. Depois ele ficou como um quadrúpede ocasional, o que foi reforçado com a descoberta do Baryonyx, que possuía braços robustos. Mais tarde, a ideia de um Spinosaurus quadrúpede ficou cada vez mais caída. Entretanto, espinosaurídeos poderiam ter ficado numa posição quadrúpede por questões biológicas e fisiológicas. Todavia, em 2014, Ibrahim et al., com base em novos materiais, disseram que os membros posteriores dos spinossauros eram muito curtos e que o centro de massa estava numa posição em que era impossível ele ficar bípede em terra, fazendo dos spinossauros um quadrúpede obrigatório enquanto estivesse na terra. No entanto, a reconstrução usada nesse artigo usou diferentes espécimes para montar um só, inclusive com partes restauradas sem evidências fósseis, dimensionados para o que se supôs serem as proporções corretas, resultando numa quimera, e essa junção pode dar resultados imprecisos, fazendo com que o paleontólogo John Hutchison expressasse ceticismo em relação à reconstrução. Scott Hartman também expressou críticas por causa que o ilho reconstruído no artigo é pequeno em comparação com o comprimento corporal que foi dado, tendo que aumentar em 27% para que fique proporcional. Mas Mark Vitton concordou com as proporções relatadas no artigo, embora tenha se corrigido anos depois. Já em 2015, na redescrição do Sigilomassasaurus, Evers e colegas argumentaram que o mesmo era de fato um gênero distinto dos Spinosaurus e com isso duvidaram se o material dos Spinosaurus por Ibrahim et al. Deve ser atribuído ao gênero Spinosaurus ou Sigilomassasaurus. E por fim, em 2018, o Spinosaurus, através de Donald M. Anderson, ganhou novamente uma postura bípede, uma vez que seu centro de massa foi recolocado perto dos quadris e mostrando que seus membros posteriores conseguiam sustentar o peso de seu corpo. A postura bípede é sustentada pelo modelo de Sereno em 2022, sugerindo que em terra o centro de massa era posicionado sobre as patas traseiras, semelhante a outros spinossauros como os Suchomimus.
Alimentação. Há indícios de que os spinosaurus se alimentavam de peixes. Esse animal possuía as tradicionais características dos outros predadores, a não ser os dentes, que eram retos e não curvados, e os braços um pouco maiores. Em 2004, a revista Nature anunciou a descoberta de um dente de Spinosaurus embebido numa vértebra de pterossauro, o que sugere a existência de uma relação predador-presa. O Spinosaurus era na verdade um pescador, como indicado por suas maxilares alongadas, dentes cônicos e narinas levantadas. A evidência mais direta para sua dieta vem de uma espécie relacionada, o Baryonyx, que foi encontrado com os ossos de peixes, e de um jovem iguanodon em seu estômago. Quando um dente de um Spinosaurus foi encontrado nos restos de um pterossauro, foi sugerido que o Spinosaurus seria um predador generalizado e oportunista, assemelhando-se aos grandes ursos polares, sendo inclinado para a pesca, embora nada realmente foi provado. Cultura popular. O Spinosaurus foi caracterizado como o antagonista principal no filme Jurassic Park III, mostrado como maior e mais poderoso do que um tiranossauro. Em uma cena que descreve uma batalha entre os dois predadores ressuscitados, o Spinosaurus emerge vitorioso após ter quebrado o pescoço do adversário, um tiranossauro jovem. Na realidade, tal batalha só poderia ter ocorrido mesmo na ficção, pois os Spinosaurus e o tiranossauro viveram em lugares diferentes, separados pelo Oceano Atlântico e o Mar do Caribe. O Tyrannosaurus viveu na América do Norte, enquanto o Spinosaurus viveu no norte da África. No entanto, convém ressaltar que os animais T-Rex e Spinosaurus, que habitavam a ilha no filme, eram frutos de clonagem, e na obra de ficção não há nenhum laço de contemporaneidade entre os dinossauros reais. Após aparecer em Jurassic Park III, o Spinosaurus foi caracterizado em uma grande variedade de mercadorias relacionadas ao filme. Também foi caracterizado no documentário de televisão Os Dinossauros Perdidos do Egito, no qual era visto caminhando através dos pântanos do Egito no Cretáceo. Ele também foi mostrado no documentário Criaturas Titânicas como o maior, mais terrível e estranho dinossauro terópode. Embora muitos afirmarem que ele também aparece no filme Ice Age Dawn of the Dinosaurs, o dinossauro que atacou a Doninha Book não é o Spinosaurus, pois o mesmo não possuía sua grande espinha. Talvez seja um Baryonyx, um primo dos Spinosaurus, parecido com um crocodilo, que não era tão grande quanto um T-Rex como mostrado no filme. Além destas aparições dos Spinosaurus, também aparece no documentário Dinosaur Planet da BBC. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para me deixar feliz, e se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, e também me siga nas redes sociais, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Abraço do Zuki Leão, tamo juntos, é nóis. Tchau! Some days people don't see you, you feel like you're in the way. Today you feel as everyone hates, pointing their finger looking at your mistakes. You do good, but they want great. No matter what you give, they still wanna take.